Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IGV Cursos. Sou o professor Luciano Vernieri e hoje vamos falar sobre regra de sinal, tanto para adição e subtração, como para multiplicação e divisão. Na adição, vamos lá, adição e na subtração, o que nós temos? Nós temos duas regrinhas, né? Ou seja, a regra da adição e subtração do sinal possui duas regras. A primeira é a seguinte, se eu tenho assim, ó, por exemplo, eu tenho mais 5 com mais 8, como eu tenho aqui sinais iguais, mais 5 com mais 8, eu conservo o sinal e somo, ó, mais 13. Se fosse menos 5 e menos 8, sinais iguais eu somo, menos 13, pronto. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal, tá? Não interfere quem é maior aqui. Eu somo e conservo o sinal. Se aqui é tudo mais, vai ser mais. Se aqui é tudo menos, aqui vai ser menos. Né? Menos 5 menos 8 é menos 13. Vai regredindo aí os valores. E quando os sinais são diferentes? Vamos tomar aqui outro exemplo da adição e subtração. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, mais 8 menos 5 é igual. Neste caso, eu vou olhar o seguinte: sinais diferentes eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior. Quem é maior, 8 ou 5? 8. Logo, se o 8 é maior, eu vou conservar o sinal do 8, ó, mais 3. 8 e 5. Quem é maior? O 8. O 8 é positivo, logo eu subtraio e conservo o sinal do maior. Se fosse assim, ó, menos 8 mais 5, eu vou olhar o seguinte, quem é maior? É o 8. Sinais são diferentes, eu vou subtrair e vou conservar o sinal de quem? Do maior, que é 8. Logo fica menos 3. Tá? Então, quais são as duas regrinhas básicas da adição e subtração? Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Se é mais, fica mais, se é menos, fica menos. Se são sinais diferentes, eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior. Tá? Essa é a regra básica para a adição e subtração. E agora vamos falar da multiplicação e divisão, né? Multiplicação e divisão. Nós vamos falar dessas outras regras. Na multiplicação e divisão, nós vamos ter o chamado jogo de sinais, tá? Multiplicação, vamos escrever aqui. Multiplicação e divisão, né? Nós temos aqui. Isso aqui vai se aplicar também depois para potenciação e radiação, né? Porque elas vão decair sempre aonde? Né? Na multiplicação e na divisão, tá? Então isso é básico. Multiplicação e divisão tem uma tabelinha que a gente faz o seguinte assim, ó. Mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais. Ó, tá vendo? Ó? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, mais com menos, é quanto? Menos. Menos com mais. Menos. É uma tabelinha, pessoal. Tem uma tabelinha aí, ó. Tá? Faça uma tabelinha assim, ó. É interessante. Tá? Ficar bem claro isso aqui, ó. Fiz uma tabelinha. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. É o jogo de sinal. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Lembra o seguinte, pessoal. Sinais diferentes. Diferentes vem de diferença. Diferença é o mesmo que resto. Melhor dizendo, né? Resto. Tá? Tá, pessoal? Então, diferente, diferença, menos, tá? Sinais iguais, positivo. Vamos fazer um exercício aqui, tá? Por que eu falei diferença? Né? Só para recapitular aqui, por que eu falei que é diferença, diferente de diferença? Porque quando você tem lá, né, o minuendo, não é?
Lembram que eu falei na aula anterior aí, nas aulas anteriores? Subtraindo e dá um resto, né? Esse resto aqui também é chamado de ou diferença, tá? É chamado de diferença. Então, por isso, quando os sinais são diferentes, você lembra de diferença, você lembra de subtração. Logo, o sinal é negativo. Sinais diferentes, diferença, negativo, tá? Vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó, mais 3 vezes mais 2 é igual. Mais com mais. Essa é a frase, ó. Mais com mais. Mais. 3 vezes 2, 6. Vamos agora. Menos 3 vezes menos 2 é igual. Menos que esse menos. Mais. 3 vezes 2, 6. Tá? Viram a diferença? Ó, aqui é sinais iguais, positivo, né? Vai ser positivo. Aqui sinais iguais, negativo, mas vai ser positivo, porque os sinais são iguais. Na multiplicação e divisão, sinais iguais é positivo, sinais diferentes, negativo. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui com o mais com menos. Mesma forma, mesmo exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho 3 mais 3, né? Vezes menos 2 é igual. Mais com esse menos, ó. Tá vendo aqui esse menos? Ó? Mais que esse menos é menos. 3 vezes 2 é 6. E se fosse invertido? Menos 3 vezes mais 2. Por que eu coloco esse parênteses? Para não confundir com esse sinal de vezes, tá? É igual a quanto? Menos que esse mais. Menos. 3 vezes 2, 6. Tá? E eu vou explicar aqui agora um detalhe sobre a questão dos parênteses. Uma questão muito importante. E assim, não dá para prosseguir sem entender isso aqui, tá? Quando se fala em sinal. Por quê? Nós vamos trabalhar na matemática com fórmulas. Bhaskara, Pitágoras, enfim. Né? Várias fórmulas. E essas fórmulas, o que elas são? Elas possuem letras, que são, na verdade, a gente vai chamar depois na álgebra, né? As expressões algébricas que nós veremos aí futuramente. Lá, por exemplo, eu vou ter vamos fazer aqui, por exemplo, uma conta aqui, ó. X mais A, tá? Não se preocupe agora com álgebra, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Por quê? Aí eu vou dizer que o X é igual a menos 2 e vou dizer que o A é igual a 3, tá? O que acontece aqui, pessoal? Eu estou dizendo que o X é igual a menos 2 e que o A é 3. Beleza. X, eu vou colocar quem? Menos 2. Mais quem? Mais o A, que é 3. Ó. Quanto é que dá isso aqui? Menos, aqui é menos, aqui é mais. Né? Sinais diferentes na subtração. Eu faço o quê? Subtrai com consideração de maior, que é 1. Pronto. Vamos fazer um outro exemplo agora. Tá? Com esse mesmo dado aqui, que eu vou mostrar para vocês uma situação. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. A menos X, ou melhor, A vezes X. Por exemplo, A vezes X. Quem é o A? O A é 3, ó. 3. Vezes, quem é o X? O X, pessoal. O X é quem? É menos 2. Você vai substituir assim, ó. Menos 2. Por que você vai colocar um parênteses? Pessoal, quando ele der um valor de uma letra, ou um valor lá negativo, é interessante colocar entre parênteses. Por quê? Porque vai mudar o sinal. Aqui é mais, aqui é menos. Ó. Mais que esse menos. Dá quanto? Dá menos. 3 vezes 2, 6. Então, coloca o parênteses para não confundir com esse vezes. E também para você lembrar de fazer o jogo de sinal. Por quê? Poderia acontecer isso aqui, ó. Olha só o que poderia acontecer. Poderia acontecer isso aqui, ó. X, podia ser assim, ó. Menos 2x vezes A. Menos 2x vezes A. Aí quem é o x? O x é menos 2, ó.
você faz isso aqui, ó. Menos 2 vezes quem? Menos 2. Por que você vai colocar esse menos 2 dentro do parênteses? Porque ele vai mudar o sinal. Aqui é menos 2, aqui é menos 2. O x vale menos 2. Se o x vale menos 2, você coloca entre parênteses. Tá? Não coloca só 2. E coloca entre parênteses para você fazer essa regra aqui. Se você substituir direto, pode ser que você esqueça de fazer esse jogo de sinal aqui, vai dar errado a sua conta. Vezes o a, que é quanto? 3, ó. Por exemplo. Menos que esse menos, mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, ó, que é 12. Pronto. Tá? Eu só estou explicando aqui a situação da substituição. Então, toda vez que você for substituir e o número for negativo, é interessante colocar entre parênteses por conta do jogo de sinal. Tá? Então, só para a gente não esquecer aqui. Vamos lá. Na adição e na subtração, o que eu faço? Adição e subtração. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Tá? Isso é na adição e subtração. Multiplicação e divisão, eu faço o quê? O jogo de sinal. Como assim? Se os sinais são iguais, é positivo. Se os sinais são diferentes, é negativo. Tá? E não se esqueçam de colocar, quando for substituir alguma questão, lá o número negativo, por exemplo, né, colocar entre parênteses para evitar alguns erros, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, uma aula mais breve, mas de um assunto muito importante que nós temos que ter em mente sobre a questão de jogo de sinal. Isso aqui acompanha a matemática toda, tá? Você não pode prosseguir nas aulas sem entender isso aqui. Caso ficou com alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários do vídeo, tá? A gente vai responder vocês aí, tá? Muito obrigado por terem me acompanhado aqui. Deus abençoe a todos, bons estudos e até a próxima. Valeu!